Quando você pensa em indústria, em construção civil, talvez você não associa com resultado através da internet. E é justamente para quebrar esse paradigma que você pode ter na mente que eu vou conversar com o Fabrício Messias da Habitar e com a Tassiana Montemeso, da V4 Company Alencar e Associados, que junto, com uma equipe trabalhando junta, a gente conseguiu atingir resultados para além da expectativa. Vamos lá? Nós somos uma empresa de construção que fabricamos o próprio material base, que é o tijolo. Boa. Em termos gerais é isso, né? Tem empresa de construção que ela vende o projeto e a mão de obra da construção e compra todos os insumos. Nós compramos quase todos os insumos, fabricamos o tijolo, porque a construção ela é específica em tijolo ecológico. Então, nós fabricamos o nosso próprio tijolo. Muitas vezes o pessoal pensa, não, tá, beleza, é uma empresa construtora, os caras eles fazem um insumo, os caras constroem o negócio. Será que existe oportunidade para o digital impulsionar a venda de um negócio que é tão, sabe, por natureza, offline? E aí eu quero pegar justamente esse teu ponto de vista, assim, qual é que é o histórico da Habitar fazendo esse tipo de abertura de canal no digital e o que motivou vocês a chegar até a V4 e começar esse trabalho com a gente? Dani, primeiro eu vou responder a sua pergunta com uma pergunta inversa, tá? Muito bom. Será que é possível o online fazer esse tipo de venda? Assim, a minha pergunta é, será que é possível não ser assim? Onde que o digital não está hoje? Como que a gente faz venda? Como que uma empresa vive em termos comercial sem o digital? Então, isso é uma coisa que fugir disso é suicídio comercial. Não tem como viver sem isso. Mas aí eu cheguei na Habitar com essa bagagem, com essa cultura, e aí me deparei aqui com a V4. O Jeremias disse, olha, minha empresa hoje está nessa realidade aqui, me deu um retrato da empresa, e eu acabei de fazer um compromisso com a V4 aqui. A V4 é uma empresa que faz isso assim. Bom, então, aí, como eu te disse, primeiro, eu administrativamente, que sou gestor geral da empresa, vou entender o quanto que esse compromisso com a V4 representava em termos de investimento, porque aí eu preciso ter uma meta de faturamento. Hoje, exatamente. Marketing 3 a 6% ali, então eu olho para aquele investimento e falo assim, bom, eu preciso faturar X. Para eu faturar X, eu preciso ter processos. Então, o quê? Porque uma coisa é faturar X num mês por sorte, porque a gente fez uma promoção, porque outra coisa é faturar X todo mês com processos. E aí eu fui entender, então, o que a V4, em termos digitais, virtuais, me oferecia. Bom, a V4 vem até aqui. E não só a questão da geração da procura dos leads, mas é uma parceira que me ajuda a fazer treinamento, é uma parceira que me ajuda a preparar materiais, é uma parceira que me ajuda a fazer brainstorm, é uma parceira que ela é mais ampla do que meramente gerar leads para mim. Bom, e aí eu comecei a trabalhar os meus processos comerciais e o resultado começou a acontecer. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, foi mais ou menos... Não, tu respondeu muito bem, e Fabrício, eu vou voltar nesse tópico sobre o envolvimento da equipe para com vamos dizer, a equipe da V4, ou seja qual for o prestador de serviço de comunicação que vai impulsionar esse processo de venda. Mas uma coisa que tu trouxe é chave. Quanto que a gente está investindo, qual que é a expectativa adequada que a gente pode ter desse investimento e quais são os stakeholders que eu tenho que colocar nesse mix para garantir que eu vou atingir esse objetivo. E a Tassi sabe muito bem, assim, isso é uma grande qualidade de um contratante, sabe? E isso é uma das coisas que, na minha experiência, que a gente consegue atribuir claramente as taxas de sucesso é diretamente proporcional à taxa de envolvimento em que a gente vai ter, sabe? E eu falo isso também do ponto de vista de contratante. Por exemplo, a gente atua com marketing. Aqui na V4, a gente contrata, a gente tem um parceiro que nos trabalha com relações públicas. E é uma relação muito similar e o que a gente está buscando é um objetivo, mas faz diferença. Se eu estou toda semana, se eu estou tentando entender o ponto de vista do cara, se eu estou de fato construindo com ele, do que se eu estou esperando as coisas acontecerem enquanto eu fico de braço cruzado. E é aí que eu quero trazer o assunto para a Tassi. Tassi, dentre os projetos aí mais diversos que a gente tem no portfólio, do teu ponto de vista de marqueteira, né? Do teu ponto de vista de fazer esse negócio vender mais. Quando o projeto se revelou para ti, quais foram as estratégias go-to? Assim, bom, o que eu tenho que fazer para esse negócio? Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Quanto, nesse momento de planejamento, né? O que tu vislumbrou para o projeto que a gente está conversando sobre?
O bacana desse projeto, Dani, até a gente apresentou um case agora para a equipe interna da V4, levou isso para o Fabrício, ele até estava super ansioso de ver e a gente não conseguiu compartilhar, e depois quando recebeu o convite para participar do case aqui, a gente se abraçou virtualmente, né, Fabrício? Foi a cereja no bolo das vendas dele de junho, foi isso, assim. Boa. A gente comemorou uma coisa e no outro dia veio o convite. O que a gente vê como um grande acerto do projeto? Bom, como o Fabrício estava contando, ele chegou quando o projeto já estava em andamento com o Jeremias, que é o diretor, né, da empresa, o dono da empresa, e o Jeremias, ele contratou a gente como uma solução de realmente vender pela internet, ou seja, captação de leads, tudo mais. Isso, muito bom. Mas ele comprou o nosso projeto muito assim de, eu vou ver o que vai acontecer com a minha equipe comercial ainda. Ele estava ainda estruturando, depois ele trouxe o Fabrício para fazer muito mais do que esse projeto, né? Então, quando a gente fez essa parceria, a gente ainda não tinha a equipe estruturada deles. E quando o Fabrício chegou, como ele falou, a gente ainda teve que se conhecer. O que eu acho mais importante nesse projeto? Uma questão de confiança. Ele confiou na gente e a gente confiou nele, porque ele também estava chegando no projeto e o Jeremias deu uma saída do projeto. Tanto que a gente viu o Jeremias agora, depois de 6 meses no projeto, só para comemorar os frutos aí do projeto. O que foi bacana? A confiança. Então, ele confiava bastante no nosso trabalho e a gente sabia que tudo que ele ia receber lá, a gente confiava que ele estava fazendo com que a equipe dele estivesse trabalhando em cima daquilo. O que eu acho que deu muito certo nesse projeto, e acredito mesmo, é a questão da confiança de parceiro de negócio e de seguir playbooks básicos. Então, a gente vai começar deste jeito, vamos validar estes públicos, validando este público, a gente passa para um outro e fazendo coisas com eles combinados, né? Então, a gente vai testar esse público, a gente vai fazer desta forma agora, a gente vai fazer uma captação. O feedback era muito importante. A equipe do Fabrício não tem hora para feedback não, tá? E a gente também não tem hora para responder. Então, sábado de manhã a gente tinha um problema, domingo a gente estava sempre, porque eles também estavam ativos, a gente precisa um do outro. Então, a gente sempre teve essa questão com eles de onde é que está o problema agora? É a captação de leads? É a nossa ferramenta? Não, a ferramenta é uma solução, então vamos seguir. Então, a gente sempre com o feedback deles, a gente foi crescendo. Eu acho que o segredo desse negócio é a parceria mesmo. Anos atrás, quando a gente era pequenininho, quando eu estava na frente ali de gestão de mídia, eu sempre, quando eu me reunia com o time comercial, eu falava para eles, pessoal, façam da V4, façam de mim o caminho para a tua comissão. Porque eu tô aqui para gerar demanda para ti, eu tô aqui para tu vender, para tu ganhar mais dinheiro, para, né, uma situação ganha-ganha. No ponto de vista, Fabrício, de estar liderando o time de vendas, enfim, provavelmente outros times também, mas nessa perspectiva de ter o resultado frente a essa aquisição digital, quais são as estratégias que, vamos dizer, tu usou para conseguir engajar essa equipe? Para além da autoridade, porque eu vejo que a autoridade muitos dos nossos clientes têm, mas não necessariamente todos conseguem engajar essa equipe, né? Quando tu olha para esse desafio, qual é que é o teu modus operandi, Fabrício? Bom, show. A pergunta ela é bem desafiadora, porque eu já fico imaginando tanta coisa, Dani. Mas vamos lá, eu vou tentar não ser tão prolixo para a resposta não ficar grande. A primeira questão é a seguinte, penso eu. A gente tem, quando a gente fala mundo virtual, mundo digital, o que a gente pode aproveitar da parceria da V4, é uma venda que ela é feita, boa parte dela offline, ou talvez a maior parte dela offline, mas a grande questão é a seguinte, o digital, o virtual, não é só a venda em si. Hoje, a nossa parceria, Habitar/V4, ela é virtual. Isso daqui que a gente está fazendo é virtual. Exatamente. Treinamentos que a gente faz é virtual. O tempo todo resolvendo problema é virtual. Então, a gente tem que ter a consciência, por isso que eu te devolvi a resposta com outra pergunta, como não fazer com o mundo virtual? Mesmo que a venda aconteça na maior parte do tempo offline, hoje tudo é virtual e se você ficar fora disso, você não sobrevive no mercado. E aí, bom, como que você engaja equipe para fazer uma venda offline com ferramentas basicamente virtuais? E aí eu vou te dizer, Dani, eu costumo dizer o seguinte,
quem faz gestão de 3 coisas basicamente. Sempre crio isso na minha cabeça. Eu estava falando com a minha equipe operacional, isso agora mesmo aqui, solucionando problema, pulando com os 2 pés no peito das pessoas, falando o seguinte, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que fazer gestão sobre pessoas, sobre recursos e sobre tempo. Todo mundo que faz gestão dessas 3 coisas, não importa se você é gestor de vendas, se você é gestor operacional, se você é gestor financeiro, necessariamente você vai estar gerindo pessoas, recursos e tempo. E aí, as pessoas precisam entender que para que a coisa, como eu te disse, aconteça sempre e gerando sempre um resultado, fazendo gestão sobre essas 3 coisas, você tem que transformar isso em processos. Só que transformar em processos é meramente teórico. Olha, criei um processo, tem que fazer isso, fazer isso. 2 subitens do processo para que isso se transforme em resultado de fato criei o processo, eu preciso ter disciplina e preciso ter rotina. O que isso quer dizer? O processo está criado, eu tenho que ter disciplina para seguir aquilo sempre e ter rotina, fazer com que aquilo rode. Como a Tassi disse, a gente vai mensurando resultados e vai lapidando. Esse mês que passou foi um exemplo clássico, a gente tinha já os processos definidos, já gerava um lead que estava nos atendendo, estava gerando resultado, só que do nada começou a aparecer leads ruins, frios, leads que não eram o nosso perfil, por qualquer que seja o motivo. O que a gente precisa entender? Agir rápido, fomos lá, falamos com a V4, agimos rápido, fizemos as retificações, e o resultado aconteceu rápido também, a gente precisa ter esse fio. Como envolver a equipe? Esse foi um grande desafio que eu tive, que eu pedi muita ajuda para a Tassi. Falei, Tassi, estou tendo dificuldade de fazer a equipe entender o processo, fazer gestão de funil, remanejar os leads dentro do funil. Uma coisa é a atenção que eu estou dando para um cliente agora que está meramente prospectado, outra coisa é uma atenção que eu dou para um cliente que já está qualificado, já tem proposta na mesa, eu preciso fazer a gestão disso, porque essa é uma venda que ela não acontece, não é um mero tirador de pedidos. Quanto custa o produto? É tanto. Toma o dinheiro, me dá aqui o produto. Isso. Não é tão transacional, né? Exatamente. Mas como que a gente fez isso? Insistindo nos processos com disciplina e rotina e mostrando o resultado. Hoje a equipe, eu tenho uma vendedora, a Nani, a Tassi até comentou aqui, que ela começou comigo lá em fevereiro. Nesse mês que passou, ela tirou uma comissão de quase R$10 mil. Isso é uma coisa absurda. Foi um mês, assim, que a gente teve uma super meta muito bacana. Eu tô falando em valores... a maturidade dela junto com o projeto, né, Fabrício? Isso a gente vem acompanhando a Nani. Ela ganhou muita maturidade no projeto, porque ela foi aprendendo com o processo, entendendo tudo, e o resultado é esse, né? O resultado veio financeiramente para ela. Essa ação rápida que nós tivemos, Tassi, foi com muitas dicas dela. Ela falou, gente, olha, isso, aquilo. Eu falei, poxa, que legal, maturidade. Aí a equipe matura, o resultado aparece e todo mundo compra a ideia. Isso é muito bom, isso é muito bom, assim, porque... não só o gestor tem que provocar a equipe, mas assim, os feedbacks geralmente mais ricos, eles vêm da linha de frente. E aí tá o valor de engajar esse cara, não só para ele ter os benefícios que ele tem, mas nessa lida, as informações mais preciosas que o nosso projeto depende, muitas vezes, vai estar na experiência de alguém que, se não bem gerido, um processo desse vai estar muito distante do ponto de contato da gente poder fazer uma coisa diferente, né? E aí o que eu quero provocar com vocês dois, quero ver o ponto de vista de vocês dois para a gente amarrar essa conversa. A gente sabe que o processo, ele é vivo, né? E uma coisa que às vezes acontece é assim, eu atingi tal indicador, vamos dizer, eu atingi uma taxa de conversão das minhas oportunidades que é bom para mim, que é ideal. A gente tem que ver esse indicador não como uma coisa conquistada, mas como uma coisa que depende de intensa gestão. E por outro lado, uma coisa que a gente sabe também, assim, coisa que marqueteiro sempre fala, cara, a campanha, ela vai sempre perder performance para sempre, amém. Então a gente tem que ficar sempre encontrando novas maneiras de, reter aquele resultado, de fazer a manutenção desse nosso objetivo. E isso é o que traz o melhor resultado. A gente vai olhando no dia a dia a maturação do projeto. Não é semanalmente, não é mensalmente, a gente, claro, tenta construir isso dia a dia, e quando está acertando, a gente sabe onde está acertando, e quando tem um desafio maior, a gente tenta fazer isso o mais rápido possível, né?
Era isso. Acho que são essas rotinas práticas, né? O que tu falou é muito legal, tipo, eu tenho feedback, eu ajusto o formulário, eu tenho feedback, eu mexo na campanha. Do ponto de vista de quem está na liderança desses times de venda, né? E tu falou, né, Fabrício, sobre disciplina e rotina. Quais são essas rotinas de interação com essa parte de cada projeto que tu conduz com a tua equipe para, enfim, fazer a manutenção desses resultados? Bom, Dani, é como eu te disse, o sistema hoje, a ferramenta que a gente tem com a V4 hoje, ele nos dá inteligência. É como eu sempre falo, dados geram informações, informações geram inteligência. Quanto mais inteligência a gente trabalha, menos o trabalho é atordoso no sentido do resultado. Então, eu passo a fazer menos força para poder ter os resultados que eu já tinha. O que eu sempre faço, essa ligação com a V4, com o que ela nos oferece de dados, informações, inteligência, para que o time trabalhe no processo, é poder mensurar, sempre olhar leads, é sempre olhar a qualidade dos leads que estão entrando, é sempre tentar mensurar, poxa, essa semana, às vezes acontece muito, a gente sabe que conforme o Google vai fazendo os impulsionamentos, eles vão focando naquelas regiões que a gente marcou, então eu tento sempre mensurar com eles, é em uma determinada semana do mês, é na segunda semana do mês, é na terceira semana do mês que vai para aquelas regiões específicas, dessas semanas, qual que está sendo a nossa performance em termos de evolução de funil? Toda segunda semana do mês eu consigo qualificar mais, eu consigo marcar mais reuniões. A terceira semana eu estou tendo uma demanda maior de regiões específicas nessas semanas para poder entender, porque isso começa a me gerar inteligência, eu começo a entender realmente onde está o meu público que compra, onde tem público que não está comprando, eu tenho que fazer um trabalho diferente, enfim. Esse é o discurso que eu uso com a minha equipe internamente para buscar essa parceria com a V4. A V4 está ali para nos fornecer inteligência. Ela nos ajuda a criar demanda, a trazer o cliente interessado para junto da gente, mas mais do que isso, ela nos ajuda a criar inteligência. Quanto mais inteligência, melhor vai ser o nosso resultado. É justamente por causa da conversa que tu acabou de assistir que a gente sempre fala de que prestação de serviço, cliente da V4, a gente vive numa via de mão dupla. Não tem como a gente atingir os resultados que a gente está buscando sem uma total integração desse time. Se tu quer entender mais sobre como, quem sabe, a gente pode estender isso para a tua empresa, cara, entra agora, v4company.com, preenche o formulário que o nosso time vai retornar um contato contigo para entender melhor o teu cenário e, obviamente, se a gente pode gerar valor e ser relevante na tua empresa. E se você é um profissional de marketing que vê valor na maneira como a gente conduz as coisas aqui na V4, também dependemos e precisamos da tua atenção e da tua habilidade atuando com a gente, e os caminhos para que você possa se juntar conosco como um franqueado, como um assessor, estão aqui na descrição e a gente vai estar muito feliz em poder conversar contigo. Eu sou Daniel Grudzinski, sou Equity Partner da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu.